tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no canal do Vamos Pro Jogo, e hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal. O nosso entrevistado é um ex-atleta de basquete. Quando jogava profissionalmente, ele percebeu que seu desempenho era impactado pelo estado mental e emocional. Quando parou de jogar, resolveu estudar mais sobre o assunto e hoje é psicoterapeuta especializado em psicologia de alta performance esportiva. Daniel Campos, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Eu queria já começar te perguntando como que foi essa transição de atleta para psicoterapia? Foi uma transição difícil, porque é praticamente iniciar uma nova vida, né, dentro de um trabalho completamente diferente, mas ao mesmo tempo foi uma transição impulsionada por um propósito muito grande, por ter percebido a minha necessidade, né, assim, como atleta, se eu tivesse me trabalhado mais emocionalmente, mentalmente, eu acredito que os meus resultados, assim, a minha carreira teria sido outra, né, praticamente. Então, quando eu fui para esse mundo da psicoterapia, eu tinha um propósito, né, uma motivação muito legal, muito grande. Então, foi difícil, mas eu tinha a gasolina, né, para fazer. Certo, Daniel. Você, como um ex-atleta, né, de um esporte olímpico, né, o basquete, eu queria até misturar um pouco a sua especialidade agora de psicologia justamente com Olimpíadas, né, com Jogos Olímpicos. E acompanhando as Olimpíadas, eu tenho a impressão que às vezes os atletas brasileiros sentem um pouco a pressão, né, por uma medalha, enfim, por subir ao pódio. E eu queria saber de você que está inserido nesse meio, né, esportivo e também psicológico, vamos dizer assim, se você tem essa impressão também e se você acha que esse trabalho, né, psicológico deveria ser feito desde lá da base, né, quando os atletas entram em categorias de base de diversos esportes, ou é um trabalho que é para ser feito na vida adulta? Qual é o momento certo de começar um trabalho como esse? Sem dúvida, sem dúvida. O momento certo é desde pequeno mesmo, né? Acho que eu costumo brincar dizendo que são duas coisas que a gente não aprende na escola, né? A gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? Com essa parte mental, emocional, e nem a lidar com dinheiro, né? Então a gente acaba sofrendo muito nesses dois aspectos aí na vida adulta. Então eu acredito que sim, desde a infância, né? Trazer esses conceitos, né, educação para o adolescente, para a criança, para o adolescente, isso com certeza teria um impacto enorme no caso de um indivíduo que depois ele vira atleta, né? Ele vai virar um atleta mais trabalhado mentalmente e emocionalmente. Com relação, você me fez uma outra pergunta, né? Com relação a parte emocional, né, do brasileiro e tal. Eu com 19 anos, eu tive um convite para estudar e jogar em uma universidade americana. Então, com 19 anos, eu jogava no Flamengo aqui, e aí um americano me fez esse convite, né, para estudar lá e jogar lá. E aí eu pude ter uma experiência muito legal durante 5 anos, enquanto eu estudava e jogava na universidade lá, essa diferença, né, cultural com relação à parte emocional e mental, né? Tem algo que é cultural mesmo. O brasileiro ele é mais emocional, né? Ele tem essa característica. O americano ele é mais frio, né? Então a competição já está inserida na cultura americana, né? Então aquela coisa, né, ganhadores e vencedores, né, winners and losers, que tem muito isso na cultura americana. Então o americano ele consegue ter uma frieza, né, e maior, e essa coisa da competição já está mais dentro dele. Eu lembro que eu me assustava no final de todo presidente, né, quando ele terminava o discurso dele, ele falava, então, Deus abençoe a maior nação do mundo, né? Então, assim, isso é muito forte dentro deles. E aí eu pude perceber essa diferença, né? Por que nós sofremos tanto aqui no Brasil com relação à performance, né? Essa coisa emocional, quando a gente perde,
como é que é a nossa dificuldade em lidar com isso. Então, sim, é uma coisa bem que deveria ser trabalhada desde o início e um ponto de atenção para os nossos atletas brasileiros, sem dúvida. Ainda nessa ideia de falar do atleta, o Daniel, eu queria saber, porque quando você trabalha em esportes individuais, praticamente só você sofre. Mas trabalhando assim, em grupos, em esportes coletivos, o quanto que a parte psicológica de um atleta pode influenciar no grupo, e se é melhor ser um atleta bem psicologicamente, com uma técnica inferior, ou um atleta com uma capacidade técnica muito superior, mas mal psicologicamente? Qual o melhor? Qual que é as duas situações? Vamos pensar o que afeta mais, a parte psicológica ou a parte técnica? A parte psicológica, sem dúvida. Então, nesse caso, ter um atleta, mesmo com a qualidade técnica inferior, ele bem psicologicamente, é melhor que um atleta mal psicologicamente, mas com a qualidade ok. E o quanto que isso impacta no grupo, um atleta mal? O que impacta no grupo é que, assim, ó, em momentos de estresse, a gente entra numa dinâmica de autopreservação. É uma dinâmica bem primitiva nossa, sabe? Uma dinâmica de luta, fuga ou congelamento. Então, quem aqui já numa prova difícil, num teste na escola, já não travou, né? Numa apresentação, travou, esqueceu de tudo. Então, essa dinâmica de congelar, né? De travar, ou de luta, no momento de estresse você ficou mais agressivo, ou no momento de estresse você ficou mais hesitante, com mais medo. Essa dinâmica é uma dinâmica de autopreservação. E aí, imagina, um jogo, a cobrança do jogo, a cobrança da performance, ela leva a gente para esse estado de estresse, né? E aí, só que nós somos então sequestrados por essa dinâmica nossa interna primitiva, né, de autopreservação. Então, um atleta mal preparado emocionalmente, o que ele vai fazer? Ou ele vai ser aquele cara mais agressivo, então talvez ele vai fazer muito mais falta, ou ele não vai pensar na equipe, ele vai pensar mais nele, ele vai atacar mais, ele não vai pensar no todo, né? Ou se ele entra numa dinâmica de medo, né, de hesitação, então ele começa a se esconder no jogo, ele começa a se retirar do jogo, não querer participar tanto, ele fica hesitante, ele não chuta mais, ele não arremessa, quando ele vai para o saque, ele saca, mas ele não saca com a mesma potência que ele geralmente saca, ou ele vai travar, né? Que é quando a gente às vezes assiste um jogo e fala assim, caramba, o cara, ou a menina, ou a mulher, parece que ela esqueceu como jogava, né? Caramba, o que está acontecendo com esse atleta? Ele tá irreconhecível, né? Quem nunca ouviu falar isso, né? Até comentarista, essa mulher tá irreconhecível, né? Parece que o que aconteceu com ela hoje ou com ele hoje? É porque então nós temos essa dinâmica que é inconsciente para a gente, nós somos simplesmente tomados, né, sequestrados por essa dinâmica interna, e isso afeta muito a nossa participação individual e em grupo. Então, isso que ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não está preparado emocionalmente, ele vai entrar nessa dinâmica aí, ou ele vai travar, ou ele vai ficar mais agressivo, no sentido de não pensar muito no outro, ou brigar mais com os companheiros de time, ou ele vai começar a refugar, né? Ele vai começar a ficar hesitante no jogo. Então isso tem um impacto na performance dele. Como uma pessoa que chega na hora da prova, ela esquece tudo, então é isso. Então uma pessoa que ela pode ser tecnicamente mais preparada, mas se ela não estiver preparada emocionalmente, isso vai ter um efeito na performance dele e da equipe, com certeza. Ô, Daniel, agora falando um pouquinho realmente do trabalho, eu queria que você contasse para a gente como que ele é feito, quantos encontros precisam ser feitos. Pelo que você falou até agora, ele pode ser feito tanto por um atleta individual quanto por uma equipe, certo? Certo, Carolina, certo. Desculpa. Não, como que é feito, né, esse trabalho? Assim, são realmente encontros? Quantos encontros que precisam ser feitos para que esse grupo, esse atleta já comece a ter algum resultado? Tá, então vamos lá. Com relação ao atendimento individual, ele tem vários aspectos, tá? Porque, por exemplo, se é um atendimento individual em um atleta em formação, de um jeito. Como é que o atendimento em um atleta de alto nível, né, de alta performance, também isso tem que ser ajustado,
aposentado ali, tá? Para um atleta que está em transição de carreira, ele está perto de se aposentar. O que ele está buscando, na verdade, né? Aliás, fazer uma transição de carreira para o atleta é uma coisa dificílima, é uma das etapas, ou talvez a etapa mais desafiadora para o atleta. Então, aí, dependendo, na parte individual ainda, né, do atendimento, então, dependendo do lugar onde esse atleta está, dos objetivos de carreira, são esses pontos, a quantidade e o formato do atendimento, ele é criado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma condição, um exemplo, né? Um atleta que ele teve uma queda de performance muito grande, de repente. Aconteceu alguma coisa e ele está caindo a performance e ele precisa de um processo pontual para ele conseguir reverter essa situação, tá? Falando sobre essa situação específica, é uma situação que não é aconselhável, porque o aconselhável esse cara ou essa mulher, né, esse profissional, ele está recebendo, está fazendo um trabalho, né, e se desenvolvendo, e não só, né, para apagar o fogo quando ele está lá ferrado, né, ou ferrada. Mas então, nessa situação, um atleta que ele tem o objetivo, cara, eu vou jogar a Olimpíada lá, daqui a 1 ano ou 2 anos, eu quero me preparar mentalmente para chegar lá e estar arrebentando. Então tem todo um processo de acompanhamento, desenvolvimento interno, emocional, psicológico, para preparar esse atleta, né? Então, uma situação onde tem um ponto específico, nessa temporada, eu quero fazer esse processo ao longo dessa temporada. Ou, Daniel, cara, me acompanha aí. Eu quero estar sempre em contato com você, de momentos da minha carreira, talvez a gente dê alguns espaços aí em algum momento, mas eu mental e emocional durante a minha carreira. Então, percebe? Depende, né? O processo em grupo, ele é um processo que ele é mais pontual. Então, são alguns encontros, são 3 ou 4 encontros, onde dinâmicas são feitas com essa equipe, e aí no caso, se eu estiver fazendo um trabalho só com a equipe, eu me retiro, né, do trabalho com a equipe, e aí eu posso ficar com um processo de apoio com o treinador, né? Então o treinador me passa o que está acontecendo com a equipe, com os atletas, e eu observo, e eu tenho uma troca com esse treinador para ajudá-lo aí a seguir com a equipe. E pode ser um trabalho misto, então eu trabalho com a equipe e trabalho também com os atletas da equipe individualmente. Certo, Daniel. Pegando o gancho na pergunta do Samu, né, sobre a diferença da preparação técnica e psicológica, né, na preparação técnica ou até mesmo física, a gente sabe que o atleta, ainda mais agora em tempos de pandemia, né, ele consegue fazer treino em casa, né, um treino físico, um treino técnico, dependendo ali, o jogador de futebol fica chutando a bola na parede e tudo mais, treinando à esquerda, treinando à direita. Agora, para treinar o psicológico, né, desse atleta, principalmente um período como a gente está de pandemia, que ele não pode realizar esses encontros que você citou agora na resposta a Carol, qual é a dica para o atleta e até mesmo para outras pessoas como eu, a Carol, o Samu, como que a gente faz para treinar o psicológico nesse momento tão difícil que a gente está passando, sem que a gente tenha acesso a esses encontros que você citou? Eu sugiro que essa pessoa, né, ela busque leituras, ela busque informação, né, processos, como lidar, por exemplo, com ansiedade, com medo, né, a gente está vivendo um momento de muito medo, ansiedade. Então, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa que não é também, mas na sua prática aí você pode perceber o que está funcionando para você e o que não está, tá? Então, livros, buscar processos, né? Eu recebi outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem falando sobre um outro profissional que estava curso que custa R$2.000, ele estava oferecendo de graça durante um período aí. Então, assim, eu acho que esse momento também as pessoas estão se movimentando bastante para conseguir atender toda essa demanda aí emocional que a gente tem.
Deixa eu ver o que mais. Sugiro que você, que esse profissional aprenda alguma dinâmica de, por exemplo, uma meditação ou algum tipo de técnica que usa a respiração para, de fato, essa pessoa conseguir, né, se acalmar e entrar num estado onde ela tenha mais clareza mental para conseguir tomar as decisões e agir na vida, né? Porque esse período também é um período de muita ação. Eu preciso me adaptar, eu preciso me reinventar. Como é que vai ser agora? Quais serão meus próximos passos? Então, praticamente, né, procurar uma leitura, algum processo, enfim, na internet, no YouTube, enfim, aprender alguma dinâmica, né, de meditação ou de atenção plena, né, de mindfulness, algum processo que te acalme, né, te deixe no estado emocional tranquilo. Tá? E outras coisas, música também, né, para quem gosta, exercício físico, uma boa conversa no Hangouts aí com amigos, isso também ajuda demais, tá? Quanto mais a gente se isola, existe uma relação muito grande entre isolamento e depressão, por exemplo, né, e sofrimento emocional. Então, sugiro que elas busquem conversar com amigos, que elas busquem um contato com outras pessoas. Quanto mais isolado, mais sofrimento, mais dor, mais desespero, né? Daniel, há algum tempo eu tenho escutado muito falar em constelação familiar. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, se ela se aplica ao esporte, se aplica, como que é feito isso, e se o atleta, aí não só no caso da constelação, mas em todo o trabalho psicológico, se ele aceita isso, porque o que parece, assim, muitas vezes, é que o clube impõe. O atleta precisa, mas o clube que impõe, não é um atleta que vai atrás. Então eu queria saber também se o atleta hoje busca, se ele aceita melhor essa questão do cuidado psicológico. Então vamos lá, eu vou começar pela última pergunta, tá? Se o atleta aceita. Hoje, cada vez mais, tá? O atleta está começando a perceber que essa questão emocional é muito forte. Ainda existe uma resistência, né, principalmente no lado, né, masculino, né, os esportes masculinos, tem uma coisa ainda muito, sabe, eu dou conta, deixa comigo, não preciso de nada disso, eu resolvo, né? Beleza. Mas a percepção da necessidade vem aumentando cada vez mais, sim. Não só dos atletas, mas dos treinadores também, da comissão técnica, da direção. Eu ouço muitos diretores falando assim, esse cara tem a cabeça ruim, esse cara precisa de ajuda que ele tem a cabeça ruim. Né? Então, isso eu acho que isso vem crescendo muito. Com relação à constelação familiar, resumidamente falando, né, um processo, eu ficaria aqui 1 hora para explicar, mas a constelação familiar ela foi criada por um profissional alemão chamado Bert Hellinger. Hellinger, ele percebeu que existem dinâmicas, existem leis que envolvem os relacionamentos humanos. E essas leis, como se fossem assim, leis naturais da vida. Então, a gente, querendo ou não, essas leis estão atuando. Tá? Então, não é algo, por exemplo, sei lá, como se fosse uma lei da gravidade mesmo. Se eu soltar esse copo aqui, se eu largar, eu gostando, não gostando, achando legal, não legal, esse copo vai cair. Essas leis, elas funcionam da mesma maneira. E aí existe uma explicação antropológica para essas leis que o Hellinger percebeu. Né? O nosso ancestral mais antigo, de 2 milhões de anos atrás, 2,8 milhões de anos atrás, ele não corria muito bem, ele era muito parecido com a gente, né? Andava ereto, não corria muito, imagina, a gente no meio da selva, então nós não corremos muito rápido, nós não temos garras, nossos dentes não são tão afiados assim, né? Mas como é que a gente sobreviveu? E às vezes eu pergunto isso, as pessoas falam assim, não, porque nós éramos mais inteligentes, tá? Então eu brinco, né? Coloca Einstein aqui, e até uma brincadeira do professor que eu aprendi, né? Que eu fiz o treinamento, ele fala isso e eu repito que eu acho sensacional. Coloca o Einstein aqui, um leão, e o Einstein fala sobre a teoria dele e não adiantar nada, né? O leão ia almoçar ou jantar Einstein. Então a questão não foi inteligência, mas a nossa capacidade nossa coesão como clã, como grupo.
né? Nossa capacidade de se relacionar e continuar caminhando. Mas então o que faz um grupo continuar coeso, continuar unido para atingir, né, para se manter vivo? Porque lá atrás era uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então a primeira postura que a gente percebe é uma postura de pertencer a esse grupo. Ele não podia, sei lá, um do grupo hoje eu não vou dormir com vocês, não, vou dormir, amanhã eu volto de manhã. Esse membro não voltaria, né? Então, e se alguém morresse também, algum membro mais novo teria que ser levado, né, substituído pelos afazeres desse que acabou de morrer. Então, o pertencimento é uma coisa, essa postura é uma coisa muito importante para o sobrevivimento, para a sobrevivência do grupo. A segunda coisa é uma ordem, né? Porque imagina, tá lá num grupo, no meio da selva, e quem eu escuto no momento de tensão? Quem eu devo escutar na hora que alguma coisa acontece ou no dia a dia lá? Então, a gente percebe que era o mais velho, né? Não era o mais forte, mas sim o mais velho. Por que o mais velho? Porque o mais velho, ele estava ali como prova que ele passou por desafios, se ele ainda estava vivo, né? Então, aquele mais velho, ele sabia, olha, essa plantinha não dá para comer, esse animal aqui a gente não dá para lutar com ele, esse animal a gente tem que pegar esse animal de um outro jeito. Enfim, então essa informação, se eu não ouvisse alguém, o mais velho, se eu não respeitasse essa ordem, o grupo também morreria, né? Seria não conseguiria sobreviver. E a terceira lei é uma lei de equilíbrio, né, entre dar e receber. Então, por exemplo, se eu e mais duas pessoas lá atrás, nesse grupo lá no meio da selva, se a gente saísse para caçar, e caçar, sei lá, um mamute, trouxesse para todo mundo comer, porque, lembra, a comida não estava na geladeira, né, gente? O que eu ia jantar, eu tinha que ir lá fora, correr para pegar, que estava correndo lá. Então, eu pegava o mamute e trazia. Que parte desse mamute ou desse animal eu tenho que receber desse grupo? A pata? Né? O cotovelo, né? A orelha? Não, né? Uma parte com mais carne, né? Porque eu me desgastei, e algo que me motive também a mais tarde ou amanhã sair de novo para caçar. E dentro desse grupo, esse equilíbrio entre o que eu faço e o que o outro faça, esse equilíbrio entre dar e receber tinha que estar muito bem organizado para a sobrevivência desse grupo. Então, foi assim que a gente conseguiu, como espécie, sobreviver. E parece que essas leis são como programas que continuam rodando dentro da gente e que no momento que a gente não respeita essas leis, a gente sofre, né, como grupo. Então, se a gente observa uma equipe, o que geralmente, e a gente aplica essas leis numa equipe, o que acontece numa equipe quando um atleta sente que ele não entra, ele fica sentado no banco, ele não entra nunca, porque, sei lá, o técnico, ele é um cara mais para treinado que para jogar, e ele tá lá no banco. Cara, como é que esse cara se sente pertencendo à equipe? A equipe tá ganhando e ele se sente, qual a participação dele? Né? Esse cara, geralmente, se ele não se sente pertencente, ele começa a minar o grupo, ele fica lá no banco falando um monte de coisa do técnico, fala de um jogador para outro jogador, porque ele sente que ele não faz parte, né? E aquilo acaba começando a minar o grupo. Ou pode ser até um atleta que jogue também, seja um cara mais atuante, mas se ele sentir que ele não pertence, né, que o pertencimento dele está afetado ali, isso tem um impacto tremendo na performance dele. Ordem. Uma equipe que ele não tem uma direção, que não respeita, cada um faz o que quer, né? Eu pego, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, porque eu não respeito ninguém que está acima de mim. Eu não respeito o treinador. Então, o que se fala muito, né? Cara, esse treinador, essa equipe tá indo bem, porque esse treinador, essa treinadora tem, né? Então, o que faz um treinador? Falava muito do Tite, né? Os caras respeitam ele, os caras ouvem ele. Então, a coisa da ordem tem que ter uma hierarquia, um respeito, né, com relação à ordem. E a terceira coisa é esse equilíbrio entre dar e receber. Então, se eu sinto que eu estou dando mais do que os outros, para que eu continuo, sabe, matando lá, correndo atrás da bola, se ninguém está afim? Isso acontece muito nas equipes, né? Ou se eu, por exemplo, eu estou dando o meu máximo, mas eu
acredito que ninguém está percebendo isso, né? Então aí eu tenho duas coisas, eu sinto que eu não estou recebendo de volta, e eu ainda me sinto como se eu não pertencesse, você percebe? E se o técnico ainda não, sei lá, fica me tirando toda hora, ou não me ajuda, então isso já tem impacto ainda, eu paro de respeitar, percebe essa dinâmica? O que acontece quando a gente olha através dessas três leis, né, que é o pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber? Então, quando eu percebi isso no trabalho com as constelações, eu falei, caramba, isso isso pode ser muito utilizado no esporte também. Mas o que eu faço assim? Eu não falo que é constelação familiar, não preciso falar, percebe? É uma coisa básica, e eu ajudo os atletas utilizando essas leis sem dizer, olha, vamos agora fazer, sabe, constelação familiar. Não preciso dizer isso, falar isso, né? Porque o trabalho ele funciona igual, tá? Então isso não cria nenhum tipo de resistência. Ah, não, mas o que é isso? Ainda mais se a pessoa for procurar no YouTube, vai ver um monte de coisa, constelação com, sei lá, com fada, com constelação com carta de anjo, sabe? E o processo não tem nada a ver com isso, assim, não desrespeitando quem faz, mas já é uma mistura, entende? As bases da constelação são riquíssimas e podem ajudar muito uma equipe. Daniel, bom, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria deixar aqui uma última pergunta para você. Esse ano nós teríamos as Olimpíadas, né? Eu queria saber se você fez algum trabalho de preparação com alguma equipe, com algum atleta específico para os Jogos Olímpicos, e se você também pode citar para a gente algumas pessoas com quem você já trabalhou. Claro, eu estava fazendo trabalho com a seleção brasileira de vôlei masculina, tá, que é disputar, né, a Olimpíada, mas aí teve toda essa situação, né, e aí as Olimpíadas foram adiadas, e aí dentro da equipe eu estava atendendo alguns atletas antes da convocação, né, a pedido do Renan, e aí conforme o tempo fosse passando eu ia atender mais atletas, mas aí foi suspenso, né, eu não consegui continuar os atendimentos, né. Os atletas do vôlei, eu não gostaria de não comentar, tá, mas eu trabalhei com o Guilherme Giovannoni, que é um atleta que ele até foi um desses processos de transição de carreira, ele me procurou, ele jogava no Vasco aqui no Rio, e ele estava chegando no final da carreira dele, né, e estava passando por um processo muito desafiador para fazer essa transição, questões de performance, questões internas também, enfim, familiares, então foi muito legal fazer esse trabalho com ele. Hoje eu faço trabalhei com o técnico do Corinthians também, de basquete, fiz um trabalho com ele, assim que o Corinthians voltou até uma equipe profissional de basquete, o Bruno foi contratado e eu fiz um trabalho com ele. Hoje eu faço trabalho com o Léo Figueiró, que é o técnico do Botafogo, do NBB, né, da Liga Nacional de Basquete. Eu estou trabalhando com o Léo desde o ano passado, a gente já está indo para o segundo ano aí, fazendo um trabalho bem legal aí com o Léo, tá? Então, essa é a minha experiência aí com o trabalho. Perfeito. Sobre a seleção de vôlei, só mais uma dúvida, você trabalhava quando a seleção estava reunida ou você chegou a visitar os clubes em que esses atletas estavam? Porque a gente sabe que tem vários, né? Espalhado no Taubaté, que era o clube, inclusive, que o Renan era o técnico, no Cruzeiro, no SES, enfim. Eu comecei a fazer o trabalho pelo Taubaté, né, que o Renan era o técnico, mas eu não cheguei a visitar os outros jogadores porque acabou, né? Mas eu estava já nesse processo, estava atendendo 3 atletas que iam ser convocados para a seleção, que jogavam em Taubaté, e estava começando, né, a me preparar porque é uma coisa até delicada, né? Porque os caras já estão jogando, são atletas de outros clubes, então isso estava sendo organizado, né? E respeitando essa situação toda dos atletas ainda estarem jogando por outras equipes, né? Com o Taubaté foi mais fácil, porque o Renan era o técnico, né? Então aí facilitou bastante a minha atuação. Perfeito. Daniel, muito obrigada pelo papo, viu? Dava para a gente ficar aqui muito mais tempo conversando.
acrescentou muito, não só hoje, mas também para as outras entrevistas que a gente vai fazer, porque essa situação de o que vem de fora interfere é um assunto que eu, Vinícius e Samuel, a gente sempre traz para discussão, porque cada um aqui tem um pensamento e suas explicações vão, enfim, agregar muito para a gente também no nosso trabalho. Muito obrigada, viu? Que você tenha muito sucesso na sua carreira. Gente, muito obrigado aí pelo convite, tá, Carol? Beleza? Um abraço para vocês aí, tá? E tudo de bom pra gente daqui para frente, né? Um abraço aí, obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, para vocês que estão aí vendo a entrevista, já sabe, se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Dê joinha também aí na nossa entrevista, compartilhe o link com quem você acha que pode gostar desse assunto. E toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima. E vamos pro jogo. Até e vamos pro jogo. Eu queria saber da importância de caras como Kobe Bryant, Rogério Ceni e, no caso do voleibol, aí o Bernardinho. Porque esses caras aparentam ter um psicológico foda. E eu queria saber... Porra, mano. Até cair aqui, velho. Que foi, mano? Até cair. Porra, você quer comparar Rogério Ceni com o Kobe Bryant e Bernardinho? Vai te catar, caralho. Porra, não